Boa noite a todos. Vamos dar início a mais um estudo sobre a espiritualidade dos animais. Hoje, dia 30 de agosto de 2023. Convido a todos a acalmar os corações, elevar os pensamentos a Deus e fazer uma prece de agradecimento pela oportunidade que estamos tendo de unidos aprender um pouco mais sobre a espiritualidade dos animais e nós, enquanto seres superiores, que sejamos, através do conhecimento, as melhores ferramentas de Deus para a sua preservação e o auxílio evolutivo desses nossos irmãos menores. Com a autorização divina, o amparo de nossos mentores, damos início a mais um estudo dos animais. Que assim seja. Boa noite a todos. Vamos retomar, então, o Livro dos Espíritos, a Obra Interminável, pela questão 194, só retomando um pouquinho, né, revisando o que nós estávamos conversando, né, o capítulo é o capítulo 11, Animais e a Mediunidade. Então, nós começamos a tratar um pouquinho sobre as questões de mediunidade que os animais apresentam, se eles apresentam, né, e quais seriam as formas de nós, humanos, auxiliarmos nessa parte. Então, questão 194, página 114. 194. Os animais têm consciência da existência de Deus, mesmo que intuitivamente? De forma intuitiva, sim. De modo consciente, não. Ainda assim, muitas vezes projetam a divindade em seus tutores. Então, temos aqui uma informação da espiritualidade em relação à pergunta se os animais têm consciência da existência de Deus, né? E aí fica a pergunta, será que nós, enquanto seres humanos, sabemos o que é Deus? Para querermos cobrar que os animais saibam, né? Fica aí um questionamento. Porque mesmo nós, né, como já falamos nos estudos anteriores, somos tão próximos evolutivamente dos animais, né? O nosso livre-arbítrio ainda está nós estamos na primeira fase de desenvolvimento de livre-arbítrio, né, e de consciência, então, os animais ainda estão muito próximos de nós, né, nessas questões. Então, ao perguntarmos se os animais têm consciência da existência de Deus, né, tá aí uma dúvida, né, será que eles sabem, assim como nós, que existe um Criador, algo superior, né, a tudo aquilo que nos rodeia? E a espiritualidade responde que sim, porém apenas de forma intuitiva, de forma consciente, não, né? Por quê? Sabemos que a consciência dos animais ainda não é plena, ainda está em depuração. Os animais, eles são movidos pelo instinto e já fazem algumas escolhas, um pouco mais ou menos depuradas, porém, o que eles têm como criaturas superiores são os tutores, os próprios tutores, né? Eles projetam a divindade em seus tutores, e isso não faz de nós superiores, mas responsáveis, né? Apesar de termos uma evolução superior, né? Sabemos que já passamos pela fase animal, ainda assim nós somos responsáveis, né? Nós somos os tutores responsáveis. Temos uma nota. Nota. A intuição é a maneira mais propícia para nós, da espiritualidade, auxiliarmos os animais. Pois, por não possuírem uma consciência totalmente formada, as intuições ocorrem no instinto, permitindo assim que as impulsividades sejam controladas quando houver o esforço mútuo, animal e espírito protetor. Uma informação complementar aqui, né? Então, como os animais não têm ainda de forma consciente, né, não têm a consciência da existência de Deus, porém apenas a intuição, é através da intuição, né, e dos instintos que os animais são auxiliados pela espiritualidade. Essa nota, ela já vai dando uma introdução para as próximas, né? Então, se os animais têm mediunidade, eles sentem a espiritualidade, então a espiritualidade consegue auxiliá-los de alguma forma, né? E a resposta é que sim, através de intuições, né? Então, já vamos aí criando algumas hipóteses, né? Para que possamos avançar nas próximas questões, criando perguntas, né? Para que possam ser respondidas posteriormente, né? Vou abrir para comentários. Luiz?
Boa noite. Dessa questão aí, eu teria só um pequeno comentário, né? Dizendo que o esforço está intimamente ligado à evolução e também que o esforço traz o merecimento. Então, o animal tem que se esforçar para que ele faça, através do seu rudimento de livre-arbítrio, as escolhas que mais se aproximam do que traz evolução para eles. E também, quando se diz, né, que o ser humano ou o animal tem merecimento, é porque antes houve o esforço. É um ato deliberado, né, que representa o desejo dele de progredir, de se melhorar, enfim, de se esforçar para conseguir fazer boas escolhas. E nós também. E Rejane, gostaria de comentar alguma coisa sobre essa questão? Não, acredito que não, vocês explicaram muito bem, acho que está bem completinho. Podemos seguir, então. Cento e 95. Os animais possuem faculdades mediúnicas? Possuem faculdades instintivas, ainda não ostensivas, ou seja, uma espécie de mediunidade primitiva. Aqui nesse ponto vale a pena a gente lembrar, né, o conceito de mediunidade, que é trazido no livro dos médiuns, né, codificado por Allan Kardec, e aí existem alguns tipos, né, de mediunidade, né, conforme a gente pode consultar posteriormente, existe a mediunidade intuitiva, a mediunidade evidente, a mediunidade de psicografia, mediunidade de efeitos físicos, mediunidade curadora, né, enfim, né, então temos aí uma obra de estudo paralela para que a gente compreenda o que é mediunidade, né, para que essa pergunta pudesse ter sido feita, né, se os animais possuem faculdades mediúnicas. E a espiritualidade responde que possuem faculdades instintivas, que é uma espécie de mediunidade primitiva, né? Então, a gente pode associar as intuições, né? Como já foi dito, né, na nota prévia, que as faculdades instintivas, intuitivas, são atributos animais, né? Nós, enquanto espíritos, começamos a adquirir essas faculdades já na fase animal, mas não ostensivas, né? Então, o que seria? Nós entendemos mediunidade como poder ter contato com os espíritos, passar mensagens deles, porque o que é o médium? É aquele que intermedia, né? Ele faz a mediação entre um plano e outro, né? Os animais, não tendo a consciência ainda completamente, né, desenvolvida, eles apenas têm as faculdades instintivas e intuitivas, certo? É uma espécie de mediunidade, né? Como a própria obra, o Livro dos Médiuns, menciona, a intuição é uma espécie de mediunidade, né? A gente vai conseguir desdobrar essa questão mais à frente. Pois não? Mas aí seria uma intuição, quer lembrando, não de forma consciente, tá? É um amparo, porque os animais são seres sencientes. É uma forma que Deus não deixa desamparado os desamparados. Então, é uma forma, através do instinto, de terem a proteção de Deus. E não propriamente no sentido, como a Bruna já disse, específico da palavra mediunidade, de mediar um plano no outro. Na realidade, seria uma espécie de comunicação para o próprio benefício do animal e proteção dele. Exatamente, muito bem lembrado, né? Sendo assim, vamos dar sequência no nosso raciocínio. Eles podem realizar o que chamamos de desdobramento? Não, pois não possuem mediunidade como a dos humanos. Entretanto, podem desdobrar-se no sono, se houver uma utilidade evolutiva. Vamos compreender essa questão, né? Então, quem elaborou essa pergunta queria saber se os animais possuem o desdobramento, né? A capacidade de desdobrar-se.
Em relação à mediunidade, né, o desdobramento seria o afastar-se, né, do corpo material, né, ligado pelo liame energético, fazendo com que o corpo físico possa ser utilizado de alguma forma, né, mais ou menos ostensiva pela espiritualidade. A espiritualidade responde que não, esse tipo de desdobramento, não. Mas existe o desdobramento no sono, porém, apenas se houver uma utilidade evolutiva, né? Existem muitos questionamentos que nós temos, né? Porque nós vemos nossos animais domésticos sonhando e tendo alguns reflexos do sono, né? Parece que eles estão tendo alguma vivência exterior. Então, enquanto a isso, apenas se houver uma utilidade evolutiva, né? Não nos cabe saber esmiuçar, aprofundarmos ainda nessa questão, porque os animais, eles estão para evoluir na matéria, né? Eles vêm como espíritos para o plano material, inclusive, o reencarne dos animais é extremamente rápido, eles não se demoram na erraticidade quando desencarnam, porque a evolução deles é na matéria, né? O espírito animal, ele evolui, né, propriamente, né, na matéria, né, na encarnação. Então, é por esse motivo que apenas existe o desdobramento no sono, né, os animais têm apenas desdobramento no sono, quando há uma utilidade evolutiva. Tudo bem até aqui, Luiz? Comente um pouquinho isso, por favor. Não? Não, obrigado, nada a comentar, está muito bem esmiuçado, muito bem explicado. Obrigado. Se os irmãos tiverem qualquer dúvida, tá? Podem ficar à vontade, levantar a mãozinha e perguntar. Ok? A gente está aqui para interagir, aprender. E, em caso de qualquer informação que vocês queiram acrescentar, também sintam-se à vontade. Tudo bem, então? Vamos seguir. 196. Os animais conseguem, através de sua visão, diferenciar os encarnados dos desencarnados? Quando surge a utilidade de animais perceberem os desencarnados através da apuração de seus instintos, sabem diferenciá-los. Entretanto, essa percepção não pode ser confundida com mediunidade. É óbvio que existe muita influência espiritual nessa conduta. Contudo, eles só perceberão quando houver propósitos de sobrevivência, geralmente oriundos do merecimento. Muito interessante, né, essa resposta, porque às vezes nós até pensamos, né, isso acontece muito com gatos, né, quem tem gatos fala assim, nossa, mas ele tá vendo alguma coisa que eu não tô vendo, será que ele tá vendo um espírito, né, ou um cachorrinho mesmo, né, então acontece muito nós, com a convivência dos animais domésticos, temos esse tipo de experiência, que o animal parece estar tendo algum contato que nós não conseguimos identificar. E aí, partindo dessa experiência que surgiu provavelmente essa questão, né, se os animais conseguem, através da visão, diferenciar os encarnados dos desencarnados, né, isto é, os humanos dos espíritos. A resposta é que é possível, sim, apenas quando houver uma utilidade, certo? Através da apuração dos instintos. Então, mais uma vez, reforçando, os animais, eles não possuem mediunidade ostensiva, né? As faculdades mediúnicas dos animais não são ostensivas, são instintivas, né? São faculdades ainda instintivas, intuitivas, mediunidade primitiva, né? Não podemos nos esquecer desse ponto, né? É por isso que esse tipo de percepção não pode ser confundida com mediunidade. Ah, mas nem o de evidência? Não, porque nesse momento eles apenas vêm quando há uma utilidade, certo? E também existe aqui um porém, né? Existe muita influência espiritual nessa conduta, né? Então, nós sabemos que a espiritualidade se permite ver quando há essa utilidade, a espiritualidade superior se faz ver quando há a utilidade. Mas também tem a questão do merecimento, né? O animal, ele apenas vai ter para a sobrevivência, né? Ele vai ter esse contato, ele vai ter esse auxílio, se for através do seu merecimento ou da necessidade em caso de sobrevivência, né? Propósitos de sobrevivência. Pois não, Rejane? Eu lembro ainda que o professor deu um exemplo, de uma vez, dessa questão, o merecimento, assim, você pode ver que às vezes um cachorro vai atravessar uma marginal,
que várias pessoas já viram, e de repente, do nada, ele recua. Como se algo tivesse impedido ele. Então, ele teve o merecimento naquele momento, que não era o momento de desencarne dele. Então, aí entra o merecimento, a utilidade, que é os desígnios de Deus, que fica muito difícil até da gente entender qual o propósito que ele tem. E até naquele do desdobramento, né, o desdobramento normalmente até não é nem em benefício do próprio animal, às vezes o dono desencarnou, não consegue estar bem lá no plano espiritual, e às vezes o cachorro ou o gato, dependendo do animal, se desdobra para acalentar aquele espírito que está do outro lado. Então, todo mundo vai da utilidade desse processo, e lembrando que os animais não têm consciência disso. Por mais que, às vezes, em sono, eles têm lembranças do dia, como se revivessem o dia, mas não consciência daquilo. E vejamos, né, como Deus é bondoso ao permitir que isso aconteça, né? Quantos irmãos em sofrimento podem receber o alento, né, de seus amados, seus pequeninos, né, seus filhinhos, os animaizinhos que ficaram, né? Então essa é uma das provas da misericórdia divina, né? Permitir que os animais tenham sim esse contato, que os tutores tenham esse contato, mas nós sabemos que logicamente quando há merecimento para isso, quando há utilidade para isso. Foi muito bem lembrado, Regiane. Comentários? Então, só reforçando, né, o que foi dito, a gente pode ver aqui da resposta que propósitos de sobrevivência estaria também ligado à utilidade, que a Bruna e a Regiane acabaram de comentar. Então, está bem completinho mesmo a explicação. Obrigado. Uma coisa que eu gostaria agora de levantar um questionamento, né, uma reflexão a todos os irmãos, é que nós estamos aqui dando muito enfoque ao merecimento para a sobrevivência, né? Mas será que desencarnar é sempre algo ruim, né? Será que às vezes o desencarne ele não é propriamente uma libertação, né? Porque nós ficamos, às vezes, no sentimento, né, de revolta, de que o animal desencarnou, então ele não teve o merecimento, será que ele era tão bonzinho, ele não fez nada de errado, por que que ele desencarnou, né? Então aí entra a questão da fé, né, para que nós não percamos a fé. Enquanto humanos, tutores, precisamos zelar, sim, né, pelo bem-estar, zelar pela vida, porque muito mais do que um espírito zelar pela sobrevivência material de um animal, nós temos esse propósito, somos nós que estamos aqui encarnados e que temos essa obrigação, né, digamos assim, né, uma de nossas provas, uma de nossas missões é manter os nossos irmãos menores, né, menos evoluídos, auxiliá-los a evoluir também. Sabemos que se evolui no amor, se evolui na dor, né, mas é muito melhor evoluir no amor, né, e eles, por serem tão puros, né, criaturas tão puras, tão pacíficas, podem evoluir no amor, né, e se nós formos essas ferramentas, esses instrumentos, e trabalharmos de forma adequada para isso, que merecimento que nós também não teremos futuramente, né, de receber o alento dos nossos irmãos mais velhos e mais evoluídos, né, dos espíritos que estão também do outro lado do caminho, e estão sempre dispostos a nos ajudar. Ok? Luiz? Pegando um gancho no que a Bruna falou, né? Realmente a gente tem que ver o desencarne, né? Tanto do humano quanto do animal, como uma volta para casa. Dos animais é uma volta breve, né? Para casa, porque depois ele retorna, em regra, retorna logo à encarnação. E do humano aí depende dos planos, né? De Deus, do que o humano conseguiu aí cumprir de provas e expiações, ele tem lá a sua programação, né, reencarnatória. Mas o que me chamou a atenção, assim, né, é que, claro, o propósito de sobrevivência, eu acho que está ligado assim, né, eu só acho, né, que o animal precisa de muitas encarnações
para ele evoluir. Então, a sobrevivência, eu acho que encurta um pouquinho esse vai e volta, retorna para casa, morre toda hora, vai para retorna ao plano espiritual, volta para cá, né? E eu acho que é importante, né, para os animais estarem encarnados. Foi assim o que eu depreendi daqui. Rejane? Complementando, Luiz, a reencarnação, com certeza, a gente só evolui reencarnando, é uma transição, né? Tanto que na tanatologia, que é o estudo da morte, a morte, na realidade, é uma questão cultural. Para cada tipo de cultura, a morte vai fazer um sentido. E, na realidade, sofremos por não aceitar a morte. Que a partir do momento que a gente aceita a morte como algo natural, a gente perde tempo de sofrer por ela e ganhamos tempo em viver a vida. Porque a maior perda de vida é morrer em vida. Que as pessoas ficam tão preocupadas de morrer, que vai perder o outro, que deixa naturalmente de viver a vida e de evoluir, que esse é o propósito que estamos aqui. É lógico que a morte dentro da doutrina espírita, que eu acredito, é voltar para casa, tá? Mas desde que esse retorno seja no tempo permitido por Deus. Que nós não podemos abreviar esse tempo, que é o período que nós precisamos passar dentro da escola da vida, né? Porque nós estamos presos a um corpo denso, em um mundo de provas e expiações, e os animais também fazem parte de tudo, porque o planeta em si, o planeta é vivo, tudo está vivo aqui. Então, tudo tem o seu propósito dentro da harmonia perfeita de Deus, né? Porque se a gente olhar, é uma perfeição infinita, né? E como a gente é ignorância, pelo menos eu, quanto mais vou me aprofundando, mais ignorante eu me sinto, que sempre chega-se numa pergunta que não tem resposta. E essa resposta é porque ainda a gente não está preparado e nem tem conhecimento para entender a própria resposta em si. Mas os animais é uma bênção, a reencarnação deles é muito rápida. Então, por isso que o período de vida deles é curto, mas o período também no plano espiritual também é muito curto. Ao mesmo tempo que ele desencarna, as questões de semana, ele já está reencarnando novamente. Diferente um pouco do ser humano, pela questão de estar consciente, ele entra numa questão umbralina, né? Que é provocada pelos próprios pensamentos nossos, para a gente ter essa compreensão e entendimento para poder, que é um estado mental, poder retornar novamente, que não é a questão dos animais, tá? Se alguém tiver mais alguma coisa, ou se achar que eu vou lembrando das coisas do estudo do professor e vou colocando, Bruna. Exatamente, Regiane, muito bem lembrado. E é muito importante a gente não se esquecer disso, de que as respostas, elas só vão sendo liberadas, né, a nós, conforme nosso merecimento e evolução moral, né, e precisamos exercer essa humildade, né, de aceitar que não sabemos tudo, né, que nós vamos aprendendo conforme nós vamos nos depurando. As questões da morte, do desencarne dos animais, nos trazem muita dor, né? Todos nós temos algum apego, algum certo apego a algum animalzinho, né? Ou já tivemos, né? Ou futuramente teremos, né? Para aqueles que ainda estão despertando esse amor, né? Mas de fato, né? Lembrar que o desencarne, ele não ele é parte da vida. Morrer faz parte da vida, né? E é ciclo. E você mencionou uma coisa muito importante, no momento certo, morrer no momento certo é uma bênção, né? Porque é Deus quem provém, né, providencia o desencarne quando ele é no momento correto, né? Cumpriu-se a missão, e aí nova existência para novas experiências, para evoluir de uma outra forma, né? Animais, no caso dos animais, vêm em diferentes espécies, em diferentes regiões do planeta. Nós humanos, em diferentes sexos, em diferentes classes sociais, com diferentes condições, e tudo isso, né, é parte dessa bondade divina, dessa perfeição divina, né. Então, a aceitação sobre essas condições, as quais nos são colocadas, né, muito sabiamente por Deus, e inclusive os animais
e o seu desencarne, né? Porque a gente às vezes fica condoído com o desencarne precoce de um animal, mas temos que realmente pensar até que ponto nós fomos influência para esse desencarne, né? Porque nossa missão, como já foi mencionada, é auxiliá-los, né? Fazer com que auxiliá-los na sua evolução, né? Preservá-los de alguma forma, né? E muitas vezes não é o que acontece, nós somos terríveis algozes para eles, né? Deus equaliza tudo, com certeza, Deus sempre equaliza tudo, mas nossa responsabilidade é grande nesse aspecto, né? 197. Para a humanidade, o mundo espiritual expressa-se em luz, cores e sons. Como os animais o enxergam? De acordo com aquilo que necessitam para sobreviver e evoluir, dependendo de cada animal. Então, nesse momento, a gente vê que a questão da visão, da audição, né, dos animais, ela também vai, de alguma forma, existir para sentir a espiritualidade apenas em casos de necessidade, né? De acordo com aquilo que necessitam para sobreviver e evoluir, dependendo de cada animal. Então, batendo ainda, né? Reincidindo na informação de que através dos instintos, né? E das intuições que os animais vão sentir a espiritualidade. E lembrando que mediunidade, mesmo nos humanos, a gente às vezes associa a visão, a audição, às vezes até a cheiros, né, a questão do olfato, mas tudo acontece na mente, né, não é no corpo. A gente sente a espiritualidade, é o nosso espírito quem sente, a nossa alma quem sente, né, quem tem o contato, e que de alguma forma decodifica as sensações através daquilo que nós temos experiência, né, nós costumamos dizer que nós vimos, né, com os olhos, mas na verdade nós vimos com a nossa mente. Nós ouvimos, mas na verdade ressoou dentro de nossa mente, né, as intuições, as frases e as informações das quais nós obtemos da espiritualidade. Da mesma forma é com os animais, né, é na mente deles, é o espírito deles quem capta, e não propriamente os olhos, os ouvidos, ou o nariz, né, no caso do olfato, certo? Luiz, gostaria de comentar um pouquinho? Mediunidade, para mim, assim, é um assunto ainda a ser desbravado, né? Só a questão aí me remeteu também à mediunidade nos humanos, né? Porque eu acredito, assim, pelo que eu li aqui, que tanto quanto nos animais, quanto nos humanos, a mediunidade permite com que caminhem, né, ou caminhemos, né, no caso dos humanos, em sentido ao progresso espiritual. Então, é bom, sim, é imprescindível que esses que são médiuns, né, que desconhecem o espiritismo, assim, pelo menos que procurem instrução, né, dentro de sua religião. Eu acho que é possível, assim, procurar, assim, entender o que é que está acontecendo. Porque quanto relato que a gente vê, né, de pessoas que desde criança têm a mediunidade, assim, de uma forma mais acentuada, e até que descubra o que está acontecendo, né, tem relatos que contam que passou aí por infindáveis médicos e tratamentos diversos, quando tudo tem explicação, e uma explicação tão simples, né? A vida é uma só, é tanto aqui quanto no plano espiritual, a vida continua, isso a gente sabe, né? E aquilo que está ligado à mediunidade, apesar de todos serem médiuns, mas eu não a tenho ostensiva, né? Ou de todos poderem ser médiuns, mas eu não a tenho ostensiva, né? A mediunidade pode ser, sim, compreendida, estudada e enquadrada dentro do que a pessoa, assim, sente, né? Manifesta em si. Aí eu deixo aí para vocês que têm mais a mediunidade aflorada, que possam complementar e desenvolver mais um pouquinho essa questão. Mas, mais uma vez, a gente vê, né, que aquilo que serve para os humanos serve para os animais. O que serve para os animais serve para os humanos, né?
A Bruna ainda comentou recentemente, num de nossos estudos, que nós somos, sim, animais de carne e osso, tais como os animais que não são humanos, né? Então, eu fico, assim, muito feliz de saber mesmo que o estudo é um só, Deus é um só, e os animais estão aí, né? Mais ao nosso lado do que a gente sonha. E nós também estamos mais ao lado dos animais do que a gente sonha. E para mim, assim, é sempre motivo de orgulho estar cercado de animais. Inclusive de humanos também, que não deixam de ser animais. Exatamente, estudar a gente necessita, né? Aí temos aí o livro dos médiuns para isso, e por mais ostensivo que seja, acho que quanto maior a ostensividade, maior a necessidade de estudar e conhecer, né? Regiane? É que não é uma coisa tão simples, né? Até você entender que isso é mediunidade e não um estado de insanidade mental, e até por questões familiares, de religião, de ambiente, não é tão simples assim, infelizmente ainda, a se chegar à conclusão de que aquilo é mediúnico, como também tem casos de esquizofrenia que a pessoa confunde achando que é mediunidade. Então, existe alguns pontos que é discutido até dentro do próprio curso de psicologia, né, que desde que não afete o bem-estar da pessoa, a convivência dela, tudo que ela tem uma conduta normal, então isso é considerado mediunidade. Agora, a partir do momento que aquilo traz para a pessoa um sofrimento muito grande, então aí já começa a complicar a situação. Pode entrar em alguns transtornos mentais, por trauma, por situações, quando a pessoa fica revivendo a mesma imagem e não propriamente diversas imagens como no cotidiano. O desenvolvimento da mediunidade em si não é um processo fácil, é exatamente muito confuso. Eu falo por mim, que sempre tive com o pé na sanidade e na loucura, que não é uma sensação agradável, porque às vezes as pessoas têm a ilusão que aquilo só acontece dentro da reunião mediúnica. Não, é 24 horas. É como se tivesse a cabeça, o dia que você não está bem, você não está bem como qualquer ser humano encarnado, mas aí com a mediunidade isso simplesmente se potencializa. Então é onde você encosta à beira da loucura mesmo, é uma confusão mental muito grande. E chegar ao equilíbrio de conseguir separar tudo isso é tempo, estudo, disciplina, 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 como já dizia Chico, né? Não é fácil. Então, às vezes as pessoas romantizam um pouco a mediunidade e ainda falam, ai, queria ter mediunidade. Será? Então, eu sempre falo assim, será? Não é você chegar ao ponto de fazer uma psicografia legal, de estar equilibrado, isso daí uma grande trajetória a ser percorrida. Não é simples. E quem tem evidência, então, se acordar de manhã, regalar o olho e ter um espírito te olhando, olho a olho, será que é legal? Então, não vamos romantizar, porque no dia a dia não é algo muito agradável. Mas, se nós pedirmos por isso, então vamos enfrentar e usar de ferramenta em auxílio, né? A nós e a todos. Né, Bruna? Sabemos que não é fácil. Exatamente, e é uma ferramenta, na verdade, né? A mediunidade é uma missão, é uma ferramenta para aprimoramento próprio, para aprimoramento do coletivo, né? Porque nós nada mais somos do que ferramentas de Deus, né? Para que possamos nos melhorar e melhorar o nosso redor, né? Com os animais, nós estamos vendo aqui que não é semelhante, né? A mediunidade nos animais, ela não é dessa mesma forma, né? Eles têm as intuições, as percepções para sua conservação, de alguma forma um auxílio, né, superior, porque Deus é infinitamente bom e justo e não deixa nenhuma de suas criaturas desamparadas, né? Então, quando a gente pensa principalmente em animais que vivem na natureza, que não têm contato com humanos, porque muitas vezes somos levados a crer que nós somos tão responsáveis assim, nós somos tão superiores assim, que é nossa responsabilidade fazer com que os animais evoluam. Mas eles evoluem na natureza também, né? E Deus não os deixa desamparados, então eles têm os instintos que os ligam a Deus, eles têm
esse princípio de consciência, eles têm as intuições, tudo isso são formas de Deus cuidar deles. E nós, humanos, desenvolvendo a nossa mediunidade da forma correta, despretensiosa, como forma de ferramenta, né, positiva, estamos, sim, né, auxiliando de forma muito bonita. É um processo, como a Regiane falou, né, é demorado, leva tempo, causa confusão, dá vontade de desistir, mas pedimos isso, né, nós, aliás, imploramos por isso, porque queremos, nós estamos aqui para evoluir, né, como um dos irmãos espirituais, num dos estudos prévios já disse, o sentido da vida é evoluir, né? Muitos de nós ficamos buscando o sentido da vida, mas é a própria vida, é viver quem vai nos trazer sentido, né? E utilizar de todas as nossas, as ferramentas que temos, né? A nossa própria vida, a convivência com o outro, aprender a tolerar o diferente, aprender a conviver com o diferente, aprender a respeitar, a abrir mão, muitas vezes, de nosso orgulho e egoísmo, para que isso nos traga evolução e a evolução do nosso próximo também. Aí é que mora o sentido da vida. Ah, mas não traz felicidade porque o sofrimento, né, nos prejudica e não nos deixa sentirmos felizes. Mas sabemos que a felicidade, ela não é aqui, não é agora, né? Ela está à frente, ela está sempre um pouco à frente. Nós temos momentos felizes, mais ou menos felizes aqui nessa existência, mas a felicidade plena, a gente sabe que com os irmãos espirituais já nos informaram, a gente só vai adquiri-la quando todos forem felizes. Então, enquanto tiver um irmão infeliz e um irmão sofrendo, a gente não tem como ser feliz, não é possível ser feliz assim, né? Então, estamos aqui para aprender um pouco mais sobre nós mesmos, sobre o mundo, sobre tudo isso que nos cerca, porque assim, é só conhecendo, é só o conhecimento e o autoconhecimento que vai nos levar à prática despretensiosa e plena do bem. E aí sim, temos isso como um projeto futuro, né, um objetivo futuro, sermos felizes e fazermos com que todos ao nosso redor também sejam, né? Não é fácil, não é fácil, né? Então vamos tendo, né, aproveitando esses pequenos intervalos de sofrimento para sermos felizes e evoluir, né? Aproveitando o sofrimento para evoluir e os pequenos descansos, os pequenos repousos para que respiremos, né? Pequenos respiros do sofrimento. Essa nota essa questão que foi lida, né, a 197, ainda tem uma nota curtinha. Eduardo, você pode soltar, por favor? Nota. Não há regras, pois cada indivíduo terá as ferramentas necessárias para caminhar em sentido ao progresso espiritual. E esse comentário se encaixa perfeitamente no que estamos falando, né? Cada um de nós somos indivíduos, né, únicos, assim como os humanos, assim são com os animais, e cada indivíduo terá as ferramentas necessárias para caminhar em sentido ao progresso. Tenha mediunidade mais ou menos ostensiva, né? Tenha missões mais ou menos complexas, mas Deus é sábio, Ele coloca no nosso caminho sempre aquilo que nós precisamos para evoluir, para aprender, para progredir, né? Esse é o sentido, né? É caminhar em sentido ao progresso espiritual. Luiz? Não só aproveitando a nota, ela também cabe perfeitamente para os animais, né, além dos humanos. Mais uma vez, dentro daquilo que eu sempre notei, quando a gente começa a estudar os animais, né, as coisas se encaixam. Os animais também se utilizam da percepção, de como eles enxergam, né, o mundo espiritual, que na resposta diz que é de acordo com aquilo que necessitam para sobreviver e evoluir, né, e que essas ferramentas aí também servem para eles caminharem em sentido ao progresso espiritual, assim como nós nos dizemos aí que estamos um pouquinho à frente, mas eles também caminham junto ao progresso espiritual, né? E com certeza estamos, porque nós já merecemos, fizemos por merecer a condição de humanos. Vamos dar sequência?
198. A espiritualidade pode se manifestar através dos animais? Não da forma que vós a conheceis. Ainda assim, todas as criaturas de Deus podem ser seus instrumentos quando houver a utilidade. Aí agora, em vez de eu dar, assim, o meu ponto de vista, eu vou pedir para quem não comentou ainda, né? Camila, por exemplo, né? Camila, você poderia dizer o que você entende dessa resposta? Como explicado em todas as outras, né? Tudo no sentido do progresso espiritual, ou do merecimento, ou com algum propósito, né? Porque lá atrás, né, como você falou da visão, a gente para ver, né, que eu fiquei pensando, a gente fala, nossa, tá olhando para alguma coisa. Logo a gente já pensa que todos os animais têm a mediunidade. E hoje para mim foi bem explicativo, assim, né, que eles são instintivos, que não é ostensivos, né? Tudo é o cuidado de Deus, né, da espiritualidade com cada um deles no instinto. E aqui também fala, né, da espiritualidade pode se manifestar através dos animais. Acredito que se tiver um propósito ou alguma coisa ligada às questões anteriores, eu acredito que sim, né? Se tiver um sentido. Exatamente, Camila. Então, os animais, eles também são criaturas divinas, têm a ligação com Deus, né? Eles não vão fazer, como os humanos, o processo da incorporação, entre aspas, né? Da psicofonia, né? Eles não têm ainda essa depuração para que isso exista, né? Então, eles não são médiums, assim como os humanos, né? Que conseguem mediar de alguma forma, né? A palavra seria codificar, né, escutar aquilo que a espiritualidade fala e transformar isso num código, né? Não, os animais não fazem isso, mas eles são sim instrumentos. E quantas vezes nós, muitas vezes, temos isso em nossa vida e não percebemos que os animais nos ligam a Deus, né? A pureza deles, a resiliência, a resignação, o amor incondicional. Isso não são atributos divinos, né? Não é isso que Deus quer que nós aprendamos de alguma forma. Então, os animais, eles manifestam, né? A espiritualidade superior pode se manifestar através dos animais dessa forma, né? Porque eles também são criaturas que nos ensinam muito. Aliás, nós aprendemos muito mais do que ensinamos a eles. Eu acredito nisso, né? Que a convivência com o animal, ela vem muito mais a nos ensinar do que o oposto. Por mais que a gente ensine, sim, eduquemos os animais e tentemos de alguma forma depurar o seu livre-arbítrio, né, fazer com que eles façam escolhas menos instintivas e mais amorosas, que eles não utilizem, né, do livre-arbítrio para, a gente tem ainda vontade que eles não estraguem as questões materiais, né, mas precisamos respeitar os instintos deles. Mas muito mais do que isso, né? Eles nos ensinam coisas tão sábias que muitas vezes a gente fica pensando, né? Será que realmente eu sou superior a essa criatura? Né? Olha o amor que ele está expressando, né? Olha a bondade que ele está expressando, a superioridade moral que essa criatura está expressando, e eu muitas vezes não tenho essa capacidade de perdoar e de conviver com aquele que nos maltratou, né, com aquele que de alguma forma nos fez mal, às vezes nem de forma consciente, não de forma, não tendo o desejo, né, de fazer o mal, não tendo a intenção de fazer o mal, mas ainda assim faz, e eles são capazes de perdoar, mesmo assim, né. A nota que está abaixo é uma nota bastante interessante, vamos ouvi-la. Nota: há muitos mistérios que envolvem os dois planos, espiritual e material. Deus utiliza-se dos animais, assim como se utiliza de nós, para a manifestação de seu amor. Por sermos frutos da criação dele, tal como os animais, podemos ser utilizados como ferramentas da propagação do amor, auxílio e caridade. Mas, no caso humano, isso acontece através do livre-arbítrio. Então, aqui fica bem claro, né, que Deus se utiliza de todos nós, e eu acho que isso nós concordamos, né, que
Não importa se você é médium ostensivo, se você é médium intuitivo, se você psicografa, se você psicofona, se você tem a vidência ou se você tem o dom da cura, né? Todos nós somos instrumentos do amor de Deus. Com os animais, isso acontece de forma instintiva. Com os humanos, através do livre-arbítrio, né? E aí é que mora, mais uma vez, a palavra, a nossa responsabilidade de nós fazermos as escolhas mais depuradas, mais morais possíveis. Porque é só dessa forma que nós seremos, de fato, os melhores instrumentos. Como diz a oração de São Francisco, instrumentos da paz de Deus, né? Promover a paz, promover o amor, promover a caridade, exige de nós abrir mão de nós mesmos, muitas vezes, né? Então, abrir mão do nosso egoísmo, abrir mão da nossa vaidade, né? E pensar no que é o melhor para o outro, né? E muitas vezes não é o que a gente gostaria de ter, né? São coisas que nos levam a refletir, né? São informações que nos levam muito a refletir. Hoje mesmo eu estou aprendendo muito mais com vocês do que ensinando, né? Eu até queria deixar isso bastante claro, porque eu estou aqui, né? Compreendendo algumas questões, de alguma forma expressando, mas tudo que está vindo da informação da espiritualidade, dos comentários que vocês têm feito, está ensinando demais, né? Está me ensinando demais, e eu tenho muito a agradecer por isso. Eu vou abrir esses últimos minutinhos, né, para que vocês façam os comentários finais, tá? Rejane? Bruna, eu estou tranquilo, isso foi muito bem explicado, o estudo foi ótimo, também estou sempre aprendendo, então só tenho a agradecer. Se alguém mais quiser fazer alguma colocação, eu estou... É muito interessante essa nota, né? Quanto mais a lemos, mais aprendemos, né? E o que é que eu entendi? Que na prática é exatamente isso que a Bruna falou, né? Que naturalmente os animais nos ensinam muito, muito mesmo, né? Sobre amor, sobre auxílio e caridade. E que mesmo sem o uso do livre-arbítrio, por uma questão intimamente ligada à pureza que eles têm, esses sentimentos estão, assim, muito presentes, né, no dia a dia deles. Isso, assim, que eu vejo claro, serve para animais domésticos, que são aqueles animais que nós temos mais contato diário, né, e que para as pessoas, né, para nós humanos, da mesma forma, não existe forma diferente. Porém, temos que usar o nosso livre-arbítrio para conseguirmos propagar o amor, o auxílio e a caridade, usar bem o livre-arbítrio. Porque quando nós usamos mal o livre-arbítrio, nós estamos, assim, contrários ao sentido da nossa criação, né? Não estamos nem propagando o amor, nem o auxílio e muito menos a caridade. Então, olha a responsabilidade que pesa sobre nós, que já temos o livre-arbítrio mais deflorado, né? E essa responsabilidade se manifesta no bom uso do livre-arbítrio. Então, que nós terminemos a aula aqui dando a devida importância ao livre-arbítrio, porque realmente nós somos arquitetos do nosso destino, como a espiritualidade diz, e é um jargão assim bem difundido no meio espírita, né? Então é isso, muito obrigado, eu também aprendi muito, muito mesmo, e semana que vem, ou nos próximos estudos, estaremos aí juntos. Muito obrigado. A gratidão é imensa, e eu convido os irmãos que quiserem ficar após o final do encerramento do estudo, que nós vamos combinar a próxima visita ao Canil Municipal, né, que é um dos nossos trabalhos. Então, neste momento, convido a todos a fechar os olhos e proferir uma prece de agradecimento do fundo do coração, por mais uma noite em que aprendemos muito mais do que ensinamos, e que possamos, então, ao descansar o corpo,
termos com nossos amigos na espiritualidade o aprendizado pleno, aquele que nós temos livres já da matéria e conseguimos, de alguma forma, unidos a esses nossos irmãos que estão no outro plano, aprender um pouco mais. E ao retornarmos ao nosso corpo na manhã seguinte, trazermos as informações de forma intuitiva, os aprendizados em forma de intuição. Agradecendo a Deus mais uma vez por esta linda oportunidade e que possamos então encerrar o estudo de hoje, sentindo a bênção de nossos irmãos, em especial nosso querido São Francisco de Assis, que possa proteger os nossos irmãos animais, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigado, meus irmãos. Boa noite.